Então, o que eles dizem, por exemplo, quando a gente está acompanhando uma notícia e eles falam que a ciência domina esse assunto, né? O assunto de vários segmentos, né? Que a gente não entende muito, falam. Temos o especialista aqui que vai falar sobre isso. Então tem especialista para o lado A e para o lado B. Mesmo esquecendo política. Sim. Política também já entrou nesse negócio, mas esquecendo política. Tem muita gente financiada por um grupo que diz aquilo que o grupo quer e outra financiada por outro grupo que o grupo quer. Como é que você chegou à sua conclusão aqui? Não, então, isso é bem interessante, cara. Eu fui assim, eu sou um jornalista, né? Então eu fui em fontes oficiais, nas grandes fontes, para falar sobre os assuntos. E é interessante como você pega, por exemplo, o que o IPCC lá da ONU, que é o grande órgão máximo de ciência climática. O que ele fala sobre, por exemplo, furacões. Muita gente, a gente ouve aí toda hora, até você coloca lá na IA do Google, qualquer coisa assim, os furacões estão ficando mais fortes, estão aumentando. Isso. O IPCC não vê aumento dos furacões no passado recente e não projeta isso nem assim para 2050, nem para 2100. Por que isso, Emílio? Porque o aquecimento global, ele opera nos furacões de formas que se eliminam, que se anulam. Para ter um furacão você precisa de água quente, né? Mar quente. Isso. Então aí o aquecimento global aumenta a força do furacão, mas ele também precisa de ventos na mesma direção, dependendo da altura. Então os ventos têm que estar todos na mesma altura, que assim você faz rodar. Só que o aquecimento global bagunça os ventos. Eles chamam de cisalhamento vertical, né? O cisalhamento do vento. Então de um lado ele ajuda, de outro lado ele atrapalha. Então não aumenta os furacões. Só que, cara, eu até chamo de os mercadores do fim do mundo. São umas ONGs que ganham dinheiro para espantar o público, para fazer as pessoas ficarem aterrorizadas. É um cenário. Diz que é o seguinte: na época da Guerra Fria, eles colocavam um cenário de destruição. E esses cientistas recebiam muito dinheiro para trazer esse cenário. Quando acabou a Guerra Fria, eles querem continuar ganhando dinheiro e continuam fazendo esses cenários de caos. Pra gente ficar com medo. Porque o medo vende, você acha? O medo controla. O medo controla, né? Você precisa confiar em alguém, né? Que vai te salvar dessa situação. Isso, ou um político. Uma forma de você impor a tua agenda política, né? É pelo medo, pelo terror, né? E, cara, e essa ideia, assim, de que a Greta Thunberg está do lado da ciência e quem não concorda com ela é contra a ciência, velho, isso foi uma das grandes descobertas que eu fiz no livro, que não tem nada a ver. O que a gente vê é que a opinião geralmente de cientista, ela é chata. É aquele cara que fala assim, não temos certeza se tem uma tendência, um aumento. Fala, puta, que saco, eu não quero ouvir isso. Já aquela que fala assim, meu irmão, vai acabar o mundo amanhã. Essa, todo mundo quer ver, sai em todos os jornais, né? E tem até um viés que o pessoal chama, que é assim, os estudos que mais aparecem na imprensa, quando você vai replicar, quando você vai analisar, eles são os menos confiáveis. Porque o cara, o pesquisador ali quer ganhar uma bolsa, quer ganhar um doutorado, um pós-doutorado, ele dá uma torturadinha nos números para parecer uma conclusão vistosa. Ou seja, o estudo que mais aparece na imprensa é o menos confiável. Então, assim, eu acredito que existe... o efeito estufa está aumentando por causa de carbono, por causa de emissão de combustíveis fósseis, de carbono, tudo isso. Mas, cara, pelo mesmo motivo, porque a gente hoje tem energia barata e abundante, as mortes causadas pelo clima caíram 96% nos últimos anos. Porque a gente está mais rico, a gente tem aqui concreto, a gente tem aço, né? Então eu chamo de o paradoxo da mudança climática. Ao mesmo tempo que o carvão, a gasolina, isso emitiu mesmo, aumentou o efeito estufa e tal, ele nos protegeu do clima. Então, de um lado ele mexeu no clima, do outro ele nos protegeu do clima, né? Isso é muito... Mas louco. É que vale muito dinheiro. Tem um termo que você deve conhecer que chama greenwashing, não é? Que os caras se fazem bonito para a empresa. ESG, que ficou muito na moda recente. Isso não é para o cara vender mais? Você não acha que quando você tem um selo, as pessoas falam, agora estou preservando o carbono, agora a nossa empresa está indo para esse lugar. Você acha que tem um interesse por trás? Tem, cara, mas se você pensar bem, tudo bem. Tudo bem, eu lembro que... o problema é você não entregar. O problema é você falar que você é sustentável e tem toda essa baboseira e você não faz. Não é? E outra coisa também é que às vezes é muito difícil saber o que é sustentável e o que não é, né? Eu até conto no livro uma piada que é o seguinte, perguntaram para um homem de meia idade assim, imagina que o senhor tem duas opções na vida. Na opção A, você é casado.
E o cara na hora interrompe e fala B. Então, peraí, você não sabe qual é a opção, meu. Você não sabe qual é a segunda opção, então como é que você vai escolher a A? E às vezes você chega para um ambientalista e fala, não, um combustível fóssil. Ele, não. Tá, mas espera aí, mas a opção é as pessoas morrerem de fome. A opção é as pessoas usarem uma energia ainda pior. E daí tem que ter nuance, né? Tem que ter essa jogada, assim, não é um assunto fácil, né? Só para o departamento de marketing lá, né? Isso. Discutir. Então Tem algo aqui que a gente tá falando, negócio das tartarugas, né? Sim. Aí tem aqui uma afirmação que o plástico evitou que as tartarugas marinhas não morressem dessa maneira. Por quê? Porque se não houvesse o plástico, elas seriam pentes e armação de óculos. Exatamente. Era isso que servia armação tartaruga. Armação de óculos. Existe hoje uma tartaruga que ele ainda chamam de tartaruga de pente. Exatamente. Sim, então. E o lance assim, de plástico, petróleo, né, gasolina, carvão, é que a gente parou de usar biomassa, né? Antes, para a gente ter energia, ter comida, a gente tinha que usar a própria natureza, né? E hoje a gente consegue se valer dessas coisas artificiais. Então, bola de sinuca era feita de marfim de elefante. Isso. Né? Piano também. E era feito de marfim. Eu faço uma lista no livro de todas as coisas que eram feitas com animais. Casco de tartaruga, até mesa, aquelas mesas de laca, assim, naqueles detalhes de mesas antigas da Belle Époque e tal, eram feitas de casco de tartaruga. Eu até digo no livro, olha, os veganos deveriam agradecer aos plásticos, né? Porque o que fez eles terem uma vida mais distante dos animais não foi o tofu, foi o polipropileno. Alok, boa. Como que eu vi que tá sendo votado um projeto, acho que sobre justamente a possibilidade de não cumprir certas coisas. E salvo engano, você me corrija, você foi o chefe da campanha de marketing da Maria Helena. Você acha que a política está clara sobre os ganhos e perdas disso? Porque eu vejo muita gente falando, eu quero bem, eu não quero fazer mal a nada, mas como você bem falou, tudo tem um custo, toda renúncia vai ser uma outra possibilidade. Porque essa discussão não parece que chega para os políticos numa forma de custo. Porque se é a favor de fazer menos dano, todo mundo quer fazer menos dano, o problema é a que custo. Cara, exatamente, tem um dilema, assim, né? A gente quer o bem do ser humano ou da natureza. E eu fui para a Amazônia para escrever o livro, dormi até lá um dia numa aldeia do Xingu e tal, e entrevistei, cara, quase 20 líderes indígenas, e o que eu fiquei surpreso é a quantidade de índios que odeiam ambientalistas, que têm um ressentimento. Mas ambientalista é chato, né? É chato. Sempre. É chato pra caramba, é insuportável. Porque mais ONGs. Então, mas o que me preocupa é que a gente acaba sendo influenciado, e nós da mídia somos os principais fomentadores do caos e da população se sentir amedrontada. Por que isso? Porque diz que depois que a pandemia foi um momento único para a comunicação, porque a audiência foi altíssima, todo mundo ficou ligado. Por quê? Porque todo mundo precisava de uma informação. E aí todo mundo ficou ligado, e é isso que os jornalistas gostam. De terror, né? De terror, de deixar a população com medo. Por isso que tem essas músicas. Urgente! Bota urgente na tela! Bota urgente na tela! Sabe como tem isso? Que é para você chamar a atenção e você... Vejam vocês como é que é na Europa. Hoje em dia, depois da pandemia, a previsão do tempo. Bota na tela. Aquela de cima ali é 2017. Então você vê a temperatura, ela está, evidentemente é a moça do tempo, mostrando ali o tempo. Sim. Então você vê que tem a temperatura 23 graus e o mapa está em verde. Normal. Tá normal, tá? O mapa em verde, como sempre foi verde. Só que agora, para a gente ficar muito apavorado com a temperatura, eles botam em vermelho. Por quê? Porque o vermelho transmite pra gente uma sensação de urgência. Inferno, capeta. Então você vê que a temperatura no vermelho ela é até mais baixa do que no verde. Mas no vermelho a gente se caga de medo. Então a gente precisa ficar preocupado também, porque nós somos
anticristos para a nossa audiência. Então nunca acredite em tudo que você vê neste veículo. Sempre fique com a pulga atrás da orelha e questione. Vá questionar, vá ouvir outra opinião, porque é assim que a banda toca. É isso, né, Narlock? Não, cara, eu tive a ideia desse livro, assim, uma inspiração para esse livro. Foi em 2020 mesmo, na pandemia, que eu ficava, meu filho que está ali até, estava vendo as aulas online, né? Eu estava ouvindo a aula dele de geografia e, cara, a aula era tudo assim, culpa. Não, o petróleo, o alumínio, a exploração do alumínio causa devastação. Cara, a história do alumínio, até conta um pouco no livro, ela é deliciosa, ela é super bonita. O alumínio era um metal precioso, mais caro que ouro. O Napoleão III, quando ele queria dar um talher para um convidado muito chique, ele não dava de ouro, dava de alumínio. Né? E daí, em 1880, mais ou menos, dois jovens ao mesmo tempo separados, né, de forma independente, um de 23 anos dos Estados Unidos, outro da França de 22, criaram ao mesmo tempo a ideia de, com eletricidade, você separar o alumínio. E hoje a gente tem aí alumínio para embalar comida, né? Sim, sim. Isso é bonito, né? E a escola hoje, ela não forma cidadãos, ela forma desinteressados, porque tudo é ruim, né? Tudo é culpa. Então, o que eu tentei um pouco no livro é mostrar o lado bonito dessas inovações, né? De como a gente está melhor no mundo. Mas voltando ao assunto que o Sami falou, cara, na Amazônia, assim, ó, tem uma coisa que pouca gente do Sudeste está sabendo, mas na região Norte está bem já falado, é que a Marina Silva, para mostrar serviço na COP, ela está descendo o cacete em comunidades pobres da Amazônia. Então, em junho, eu até conversei com uma menina, ela falou, cara, ainda hoje eu sonho com o barulho de helicóptero. Porque ela estava em casa, na reserva Chico Mendes, no Acre, com a família, no casebre, pobre. De repente, desce um helicóptero, policiais do ICMBio, oficiais, falando mão no chão, todo mundo mão na cabeça. E ficaram 14 dias tentando aprender 300 cabeças de gado. Eles eram alimentados com marmita que vinha de helicóptero. As pessoas precisavam do leite ali. Então, nesse caso, você tem um dilema entre pessoas pobres querendo sair da miséria e ambientalistas riquinhos, né, aqui do Sudeste e tal, impondo seus valores. É uma questão... É uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Eu acho que essa aí dessas ONGs, e os caras têm muita grana, né? Tem muito lobby, muita grana, muito lobby, muita grana, muito... Quem se ferra é quem mora lá, né? Que precisa do recurso. O cara que vive. Exatamente, o cara que vive lá. A maioria dessa galera que vai pra lá cheia de dinheiro conhece a região Norte através do Globo Repórter. Nunca pisou lá. O que mais que tem de interessante? Ó, o livro tá à venda, gente. Ó, tá aqui, ó. Na mão, pra vocês, tá à venda lá na Amazon, no Mercado Livre, então, e a gente conseguiu um cupom de desconto aí lá na Amazon. Então, aí sim, hein? O nome da editora é Avis Rara, então o cupom é Avis, com I, né? AVIS 10, 10% de desconto. Ele já está mais barato que estava semana passada e pode aproveitar. E o lançamento é hoje, aqui na Paulista, no Conjunto Nacional, ali na Livraria Drummond, às 7 horas. Vou estar lá, dando autógrafos, tirando foto, aparece lá. Hoje, às 19 horas, lançamento. Quinta-feira, hoje, 16, às 7 da noite, aqui na livraria, ali no Conjunto Nacional ali. O cara é muito gente boa, o dono dessa livraria. Tem perguntas? Tenho. Narlock, quando é que o ambientalismo foi sequestrado ali pelo progressismo e pelo woke? Onde é que acabou isso? Como é que começou isso? Cara, sabe que o ambientalismo no começo, no Brasil, no mundo todo, ele era mais ligado aos conservadores, né? Até os integralistas lá no Brasil estavam ligados a isso. O pessoal, tipo, uma coisa meio de escoteiro, assim, né? De integralista e tal. E aos poucos foi mudando. E o que eu digo no livro, cara, é que o pessoal, muita gente chama de melancia, né? Isso já tá batido, que é o cara que é vermelho por dentro, e verde por fora e vermelho por dentro. Eles falam que eu sou assim. Watermelon Cabeça Man de melancia. é um tema de jazz. É que a minha realidade é arguta. E a realidade dos caras é a Greta. É a Greta. Entendeu? Vou mandar um livro desse pra Greta. O problema desse melancia, velho, é que ele quando tem assim, algum crime ambiental causado por empresa, ele vai lá, grita, e tem que gritar mesmo, né? Tem muita empresa que faz bobagem por aí. Mas quando tem uma solução ambiental que passa por lucro a grandes empresas, o cara é contra.
Entendeu? Então você tem lá, a energia nuclear no Brasil é monopólio público. O Bill Gates seria criminoso no Brasil com a empresa dele lá de energia nuclear, porque aqui não pode ter empresa privada nessa área. Isso. E muitas outras, cara. Então, por exemplo, quando teve a SEDAI no Rio de Janeiro, ela jogava esgotão mesmo, esgotão ali in natura, jogava milhões de litros por dia na Baía de Guanabara. Né? Quando propuseram fazer um marco legal de saneamento e privatizar a SEDAI, os ambientalistas fizeram um abraço simbólico ao prédio da SEDAI. Abraço, então, abraçou o prédio. Deixa eu falar, jogava cocô no rio, entendeu? No mar. Tem um assunto que agora, eu não sei se aborda também no livro, é como a gente gosta que a Amazônia seja protegida pelos europeus. Sempre a gente quer buscar um cheque. Inclusive a Anitta esteve com o Rei Charles. Vocês viram ela com o Rei Charles? Vocês não viram? Com o Raoni? Pô, não é possível. Sim, tem aí, já, Bernardão. sim. Tem um encontro agora, ó, o encontro da Anitta com o Rei Charles, ó, os nossos índios brasileiros pedindo recursos, né? Sempre ele tem um lado, né? O Rei Charles ele gosta muito dessa parte ambiental, sustentabilidade. Fala um monte de bobagem. Fala algumas bobagens. O que você acha dessa pauta do Brasil? Então, pois é, todo mundo aí na COP, esse é um das grandes. Eu até vou lá na COP também. Você vai? Vou, conseguiu a COP do mundo é nossa. Agora os preços caíram, cara, porque todo mundo em Belém abriu o lugar, tá abrindo casa para alugar e muita gente fala, pô, não vou nessa COP aí. Até a COP é um assunto legal que a gente pode falar depois. Mas a Marina Silva quer mais de $1 trilhão para fundos de justiça climática e de mitigação climática. Metade do PIB brasileiro. Mas para onde vai esse dinheiro? Opa! Nos Estados Unidos, o Biden ele pegou muito dinheiro, bilhões de dólares e botou em fundos climáticos. Depois um jornal descobriu que muito desse dinheiro estava indo para uma ONG que fazia protesto contra Israel e a favor da independência da Palestina. Entendeu? Então, peraí. Então as ONGs ficam reclamando lá do lobby do petróleo, mas elas são um lobby também. Né? Elas estão pedindo dinheiro para elas próprias. E daí, outra coisa, digamos que o dinheiro é bem usado, né? Se ele for bem usado para o clima. Uma pesquisa pegou 1.500 políticas climáticas e falou, vamos ver o que funciona aqui. E descobriu que só 4% dão resultado. Então, esse dinheiro todo vai resolver? Eu tenho minhas dúvidas.